apresenta para o pessoal, Eu, enquanto o pessoal está chegando aí também. boa noite, pessoal. Eu sou Roberta, sou psicóloga, tenho uma pós-graduação na área de transtornos alimentares, obesidade e emagrecimento. Trabalho com esse público desde que me formei, por consequência de ter passado por isso, né, de ter passado por um processo de emagrecimento aí de 20 quilos, né, mais de 20 quilos. Então, além de lutar contra a obesidade, eu trato pessoas que lutam contra a obesidade também todos os dias. É um prazer estar aqui, poder conversar com vocês, poder explicar um pouquinho mais, né, sobre algo que é tão comportamental, né, e tão integrado de várias áreas. Então vai ser bem bacana e bem esclarecedor esse bate-papo. É um assunto polêmico, né? Emagrecimento é algo que está muito aí no nosso dia a dia, tem crescido muito após a pandemia, então a procura por isso, né? E aí a gente vai associar esses transtornos alimentares, que é algo também, às vezes, um tabu, né? As pessoas não conseguem identificar muito bem como é que são esses comportamentos, enfim, então vai ser uma troca bem, bem legal. Temos perguntas para responder também, não sei se você recebeu alguma. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo Tá, perfeitamente. né? Eu, como Nutri, Roberta, é assim, 95% dos casos que chegam para mim, em geral, é emagrecimento. Né? Então, é Uhum. muito comum, eu já entendi isso, que a população, a sociedade associa nutrição a emagrecimento. Nosso papel Sim. não é só esse, mas 95% dos casos é emagrecimento, mesmo que seja transtornos alimentares, né? A nutrição, ela vai muito além disso, então vai também prevenção de doenças, né? Ou qualidade de vida, outras coisas. Mas ok, a gente entende que esse emagrecimento vem muito à frente. E eu estava lendo um artigo essa tarde, justamente sobre emagrecimento e transtorno alimentar, e um dos autores colocou que 70% das mulheres, em geral, já tentaram ou vão fazer dieta em algum momento da vida e se acham acima do peso, sendo que só 15% dessas mulheres realmente têm sobrepeso, né? Quais fatores você acredita que pode influenciar, né? Sendo que só 15% tem esse sobrepeso e 70% buscam emagrecer. Você consegue ter uma ideia assim de quais seriam esses fatores? Olha, tem algumas coisas que são muito importantes e que a gente não pode negar a existência e a influência desses fatores. É claro que padrão de beleza sempre existiu e sempre vai existir, e ele muda de acordo com a cultura, com os anos, enfim, que vão passando. Mas, de qualquer maneira, existe. Então, essa questão de existir um padrão de beleza, de existir um padrão de mulher, né? Eu tenho que ser esta mulher, eu tenho que ter que Uhum. funcionar dessa maneira, né? E, além disso, eu percebo que isso tem se intensificado cada vez mais com as redes sociais, porque nas redes sociais eu tenho acesso a todo o tipo de informação e a gente começa a associar beleza, sucesso a um corpo magro. Né? Então, se Uhum. não adianta nada, felicidade até, né? Eu só sou feliz se eu tiver um corpo magro. Então, essa associação de felicidade a um estilo de corpo, e eu estou falando de um corpo magro, mas muitas vezes isso vai até muito além, né? Para o corpo perfeito mesmo, tem que ser perfeito, senão não tá bom. Né? Então, esse excesso de perfeição, né? Esse padrão de beleza muito alto e irreal, né? Porque quantas pessoas nos estudos que a gente vê na psicologia, quais são os padrões, qual que é o padrão de beleza do brasileiro? Olha só, escuta essa. Loura, alta, magra. Quantas mulheres do seu Sendo que convívio que você mais de, conhece sei que são lá, louras, altas e 70% magras? da população, né, vem descendente aí da raça negra, né? É Exatamente. bem Então, assim, contraditório, né? totalmente, totalmente. Então, e nós brasileiras principalmente, nós temos corpos muito diferentes umas das outras, né? E é incrível o quanto a gente ainda quer se encaixar em padrões, o quanto a gente se exige da gente mesma estar nesses padrões. Então, é por isso que a gente vê tanta doideira acontecendo na internet com essa questão do emagrecimento e essa incitação ao corpo perfeito a qualquer custo, Então, os fatores, né? A mídia seria um fator, né? com Indústria do certeza. emagrecimento da moda também, né? A moda vem Indústria, mudando um pouco, mas ainda é muito forte, né? A ideia desse padrão magra, alta. sim, Uhum. indústria A não farmacêutica, a aceitação do indústria da corpo, beleza de eu uma maneira colocaria. geral é assim, né? Uhum. A não aceitação do corpo também, né? Seria essa questão de não se encaixar nos Com, padrões. com Tá. certeza. E. A própria Pode falar. indústria da beleza, ela vende isso, porque é isso que faz ela vender. Ela quer que você se sinta feia, horrorosa, para que ela Uhum. consiga vender para você. Porque o que ela faz? Ela apresenta um produto e fala assim: olha, se você vestir isso aqui, você vai ficar perfeita. Se você tomar esse chá aqui, você vai ficar magra. Entende?
Então, o próprio sistema faz com que a gente se sinta mal, né? Sim. E a autoestima está muito relacionada a isso, né? Extremamente, porque a autoestima tem a ver com a autoimagem, né? Como eu me vejo. Então, o corpo, quando eu tenho esse desejo de ter um corpo magro, e eu só vejo isso como uma forma bonita e bela de ser, automaticamente eu vou querer que a minha imagem seja aquela. Eu quero olhar para o espelho e quero me ver mais magra. E assim, não tem problema nenhum, eu sempre digo isso, não tem problema nenhum eu querer ter um corpo magro, né? Desde que seja um corpo possível e desde que isso seja de uma maneira saudável, né? O problema são as formas que isso tem acontecido nos últimos anos. E eu já vou linkar até com uma pergunta que eu recebi aqui. Eu acredito muito e defendo na soma de todas as partes para que o emagrecimento aconteça, né? Com certeza. E aí, uma pergunta que eu recebi foi: por que eu não consigo emagrecer? Né? Por que é tão difícil emagrecer? Você deve escutar muito isso também, por atender pacientes, né, com transtorno alimentar. Eu escuto isso o tempo inteiro. E aí entraria essa questão de todas as partes, né? Não é só alimentação, não é só o exercício, né? Não é só hormônios, não é só tireoide, entra todas as partes. Exatamente. Como que a gente pode fazer no dia a dia, assim, pensando em forma prática, de a gente cuidar de todas as partes, porque é um grande desafio, né? A demanda tem crescido cada vez maior, fluxo de informação é cada vez maior. Como cuidar de todas as partes nisso tudo? Você tem alguma orientação aí pra gente? Quando me trazem geralmente o paciente, quando ele chega no psicólogo com essa demanda, ele já passou no nutricionista, no médico, no pai de santo, no pastor, todo mundo. Ninguém emagreceu ele, aí ele veio para o psicólogo. E aí o que acontece? E aí eu sempre escuto a seguinte frase: Roberta, eu já tentei de tudo e eu não consigo emagrecer. E aí a minha resposta, eu já tenho a resposta na ponta da língua. Você já tentou de tudo? Menos do que funciona, né? Então, assim, eu mesma falo dessa minha experiência de ter passado anos tentando emagrecer, a gente sempre quer uma pílula mágica, né? A gente sempre quer aquela coisa que vai fazer eu emagrecer. É aquela nutricionista, é aquela psicóloga que emagreceu 20 quilos que vai resolver o meu problema. E, na verdade, não é aquela. São vários fatores, né? E é um desafio muito grande, realmente, você cuidar de tudo. Porque hoje em dia a gente não tem tempo para cuidar do mínimo, né? Do básico. Mas é muito importante que a gente priorize, principalmente quando eu estou num processo de emagrecimento, que eu priorize esses acompanhamentos. Por quê? Eu sempre digo, a obesidade e o sobrepeso, eles não chegam sozinhos. Eu nunca peguei um caso de obesidade que era só obesidade. Eu tô só obeso. Geralmente vem acompanhado com uma depressão, com uma ansiedade, com algum transtorno alimentar. Nunca tá sozinho. Então, por isso que é importante, antes, o principal é eu fazer uma avaliação do que tá me fazendo engordar, né? Do que tá me mantendo nesse peso. Por que eu não consigo? Então, geralmente, a gente tem uma crença totalmente errada de que só não é magro quem não se esforça, né? Isso é muito comum a gente ouvir. É por isso que tantas pessoas que tentam emagrecer e não conseguem têm essa sensação de frustração muito alta, porque eu já ouvi isso várias vezes. Eu não tenho força de vontade. E a força de vontade não é a força de vontade que vai te fazer emagrecer. É um combo completo, onde eu sempre digo que é um banquinho, sabe? E que tem que ter todos os pezinhos ali. Tem que estar, os seus hormônios realmente precisam estar adequados, a tua nutrição precisa estar ótima, a tua atividade física precisa estar em dia e o teu comportamento precisa estar em dia também. Então não adianta eu tentar alguma coisa, eu preciso tentar aquilo que funciona, né? Porque é aquilo que vai me fazer emagrecer. E aí, você pensa, falando de comportamento, né? Pessoas, por exemplo, que não conseguem ou que acham muito difícil, pensar na questão do quanto resistente você tá para fazer essas mudanças, né? Do quanto resiliente você tá de manter essa constância, porque o processo de emagrecimento é um dia após o outro, né? Sim. As partes no dia a dia. Não vai ser um dia só, um alimento só, uma coisa só que vai fazer com que esse processo funcione, né? Então é muito importante. E também eu colocaria aqui, pensando nessa questão de comportamento, o comportamento de vítima que a gente observa em algumas pessoas, né? Eu simplesmente não consigo, ok. Por que você não consegue? Já pensou sobre isso? O que está faltando? Já buscou a ajuda certa, né? Então, acho que ampliar essa visão além do exercício e da alimentação é muito importante, né? E o comportamento entraria nisso. É esse raciocínio mesmo, né? Exatamente. Eu sempre digo que quando a gente entra na faculdade, a gente não quer a faculdade, né? A gente quer o diploma. Então, a gente tem que lidar. Por causa do diploma, a gente lida com horas a fio estudando, com provas, com trabalhos, seminários. Emagrecimento é a mesma coisa. A gente não quer o processo, a gente quer a perda de peso, né?
Só que para eu chegar lá, eu tenho um processo. E às vezes nesse processo está falhando. É muito como se você pegar uma dieta prescrita para uma nutricionista e seguir aquela dieta, eu sempre digo que qualquer dieta que for dada para você, que for calculada de acordo com as suas necessidades, vai funcionar, né? Desde que você faça. E o problema é justamente esse. Porque o que acontece? Geralmente, a gente quer tudo para ontem. A gente está na geração micro-ondas. Apertou um botão, eu quero emagrecer 10 quilos em uma massagem. Eu quero emagrecer 10 quilos em uma semana. E não é assim. Então, o processo de emagrecimento ele é um processo que ele é devagar. Ele é lento, ele não é tão rápido. E outra coisa, além dele ser lento, ele requer resiliência. Então, o que eu vejo muito no consultório é justamente a dificuldade em resistir ao desconforto. As pessoas hoje não conseguem olhar algo, é o mínimo, né? Você olhar algo e não comer. Você observa o comportamento das crianças. A gente, quando era criança, saía com o pai e a mãe falava que, ó, não peça nada que eu não tenho para dar, né? Não tem hoje. A gente tem essa dificuldade de fazer isso com os nossos filhos, muitas vezes, né? E isso desenvolve essa dificuldade em resistir ao desconforto, em ver uma coisa que para mim não funciona nesse momento e resistir a isso, né? Isso. E aí, eu tô aqui pensando, né, pensando nesses comportamentos, né? O quanto que é extremo, ou 8 ou 80, né? Ou tudo ou nada, ou preto no branco, sendo que existem intervalos nisso tudo, né? Então, 8 ou 80, a gente tem uma infinidade de números, não só 8 ou 80, né? Tudo ou nada, a gente tem uma infinidade de possibilidades no agir. Preto no branco tem uma infinidade de tons de cinza aí no meio do caminho. Então, quando a gente começa a entender que é possível sair dos extremos e percorrer esse caminho do meio, né, de forma mais tranquila, de forma mais prazerosa, de forma mais lenta, curtindo o processo, vai acontecendo naturalmente. Então, eu gosto muito de trabalhar com os pacientes isso, e eu chamo de habilidade nutricional mesmo. E ensinar o paciente o que fazer quando as situações não saem como planejado. Porque é justamente nesse período que você tem nesse período que você vai desistir, por exemplo, né? Então, eu gosto muito de trabalhar isso, o que, que vai acontecer quando não tem o planejamento, porque é nesse ponto. Qual seria a sua estratégia aí, ou o que, que você orienta para o paciente para ir trilhando esse caminho do meio, para sair dos extremos e ir trilhando o caminho do meio? Sendo que em pacientes com transtorno alimentar é o grande desafio, né? Sim. A gente observa que eles ficam muito mais nos extremos, né, do que no caminho do meio. E aí é uma abordagem um pouco mais elaborada, mas qual que é a sua estratégia aí? O que você orienta para o paciente para esse caminho do meio? Bom, geralmente a gente precisa treinar os pensamentos, né? A gente tem uma parte do nosso cérebro lá no córtex pré-frontal que ele é totalmente treinável, ele é treinável. Então, a nossa maneira de pensar, ela diz muito sobre a nossa maneira de sentir e ela faz com que a gente se comporte de maneira disfuncional. E sobre a alimentação é a mesma coisa. Por que é tão difícil um paciente com transtorno alimentar seguir uma dieta, né? Seguir uma prescrição? Justamente porque ele tem esses pensamentos distorcidos. E geralmente esses pensamentos são inflexíveis, a gente chama de inflexibilidade psicológica, que é justamente o tudo ou nada. Ou eu vou fazer 100% na risca. Se você observar os pacientes de transtorno de compulsão alimentar, geralmente é assim, eu passei o dia inteiro tomando água e respirando, quando chega à noite eu solto a mão. Eu não consigo parar. E os episódios acontecem assim. Então, eu acabo abandonando no outro dia porque aconteceu isso. Então, o que acontece? Geralmente não existe uma constância no comportamento. E o meu trabalho enquanto psicóloga, as estratégias que eu adoto com os meus pacientes é justamente de criar hábitos que sejam constantes. Eu sempre digo que o que a gente faz com frequência é o que a gente é. Então, se eu estudo muito, eu vou ser uma pessoa estudiosa. Se eu me atraso muito, eu vou ser uma pessoa atrasilda, né? Uma pessoa atrasada. Então, o processo de emagrecimento ele também é nessa base. Quanto mais constante for, não é um hambúrguer que vai te engordar e não é uma salada que vai te emagrecer. É o combo, né? Que vai te trazer ou não os resultados. Então, é muito mais nesse sentido, de ensinar o paciente a ter constância nos hábitos. Então, a gente trabalha em planilhas de hábitos, anotações, monitoramentos, reconhecimento de pensamento disfuncional, resistência a desconforto. Isso tudo é importante trabalhar durante esse processo de desenvolver novas habilidades. Isso. E é importante também trazer aqui que quem tem um transtorno alimentar diagnosticado, muitas vezes vai precisar de medicação, né? Às vezes só esse trabalho de pensamento não vai ser o suficiente, dependendo, né, do transtorno, do grau, da intensidade, enfim. Então, assim, a equipe multidisciplinar é muito importante para isso, né? Muitas vezes vai precisar de um médico, de um psiquiatra associado aí.
Quem não tem esse transtorno alimentar diagnosticado, mas observa comportamentos transtornados, é totalmente possível, né? De abrir esse repertório e aprender, na verdade, um aprendizado de fazer diferente. E aí é um trabalho de formiguinha, né? Então a resiliência, a resistência aí precisa entrar nesse processo, que vai ficando cada vez mais fácil, né? Treinando, Sim. né? Treino, repetição, vai ficando mais fácil. Na verdade, assim, principalmente aqui no Brasil, a gente tem uma educação afetiva, nós mulheres, né? A gente tem uma educação afetiva para ser desejada, para querer ser desejada, principalmente as mulheres. Então, qual que é a lógica dessa educação afetiva? É justamente eu usar o meu corpo como moeda de troca. Então, ele precisa estar perfeito, precisa estar pleno. E muitas vezes é justamente essa ansiedade pela perfeição, essa necessidade da perfeição, que faz a gente se frustrar muitas vezes no processo, né? Então, essa coisa do querer perfeito e não conseguir chegar lá, faz com que eu desista, faz com que eu não entenda como que é o caminho. Eu sempre digo que o que me fez emagrecer dentro do meu processo não foi a dieta ou o treino, não foi isso. O que fez foi justamente a constância nos hábitos e me apaixonar por fazer o processo. Né? Por isso que é tão importante você ter uma dieta. A primeira coisa que eu pergunto para o paciente: a tua dieta está ajustada? Tem coisas que você gosta? Te dá prazer em comer? Porque se você está numa dieta que você come, toma água e lambe uma maçã, você não vai se sentir feliz. Você vai querer sempre uma válvula de escape. Né? Então precisa estar adequado. Se eu estou numa dieta extremamente restritiva, a chance de eu ter um rebote é muito maior. Então essas coisas a gente precisa observar, porque o comportamento alimentar ele é múltiplo, né? Ele não é um comportamento apenas. Ele envolve emoções, ele envolve pensamentos, ele envolve cultura, ele envolve como você foi criado ali em volta da mesa, né? Qual é a sua relação com a comida? Quais foram as cobranças que você teve ao longo da sua vida aí quando você era criança? A gente vê crianças que sofrem com sobrepeso e que sofrem bullying mesmo e até da própria família. Então, são coisas que a gente precisa observar e lidar. Inclusive, eu atendi uma paciente agora, minha última paciente, recém-operada de cirurgia bariátrica, e ela trouxe, nossa, minha mãe foi modelo e hoje ela é esteticista. E sempre existiu uma cobrança muito grande em cima de mim. E aí ela ganhou esse peso e essa cobrança continuou. Hoje, fase adulta já, enfim. Mas ela percebeu que realmente foi isso que fez com que ela ganhasse tanto peso. E hoje ela recorreu à bariátrica. Enfim, são muitas questões, né? Por isso que é muito simplista, às vezes, a gente só falar que é força de vontade, ou só alimentação, só treino. Pensa sempre como um todo. Então, eu gosto muito de trazer esse alerta. E quando a pessoa entende que é o todo, ela vai organizando, encaixando aí as peças, né? Do que está faltando. Exatamente, eu consigo observar se o meu comportamento está adequado. Você falou até uma questão da medicação, principalmente nos transtornos alimentares. O que acontece? Os transtornos alimentares, principalmente, mas a gente tem também outros transtornos que acabam afetando o comportamento alimentar. Como eu já disse, a depressão, a ansiedade, afetam o comportamento alimentar. E aí, é muito interessante a gente entender o processo neurológico disso também. Por quê? Porque quando eu estou ansioso, automaticamente a minha impulsividade vai estar aumentada. Então, eu tenho muito mais tendência a comer sem fome, a tentar aliviar a minha ansiedade com a comida. Eu tenho muito mais tendência a exagerar. Porque o que acontece? Quando a gente come, a gente tem uma pequena liberação de serotonina e dopamina, aquela sensação de prazer. Então, o que acontece? Eu tenho necessidade de comer cada vez mais para manter esse prazer, manter essa sensação de prazer. E muitas vezes o que precisa acontecer aí não é comer, mas sim utilizar uma medicação para que você tenha uma produção de serotonina e de dopamina adequada e para que você baixe essa noradrenalina, baixe essa necessidade, esse cortisol, para que você não tenha tanta necessidade de impulsividade, de realizar e de regular as suas emoções através da alimentação, entende? Exatamente. E buscar outras atividades que também ajudariam nessa liberação, né, de neurotransmissores. O exercício físico é algo muito importante nesse processo. E aí achar um exercício físico condizente com a sua realidade, com o seu gosto, também é muito importante, que ajudaria. Né? Então a ideia não é ficar com a medicação a vida inteira. Tem pessoas que realmente precisam, mas tem pessoas que depois elas se regulam, se autorregulam sem a medicação. Né? Então, dependendo da fase da vida, do estresse, né? Pode falar. Tem uma questão muito importante para quem começa a fazer atividade física. Geralmente, eu observo muito isso no comportamento dos meus pacientes, que é o seguinte: geralmente a gente quer fazer 2 horas de atividade física, né? A gente quer ir para academia e ficar 1h30, 2 horas. E isso não é sustentável, porque isso impacta muito a rotina. Então, o que eu trabalho com os meus pacientes? Daí é uma dica muito legal para vocês que estão querendo iniciar esse processo de emagrecimento. Começa aos poucos, vai 40 minutos, faz um bom treino. Em 40 minutos você faz um treino chuchu.
sabe? Então dá para fazer um bom treino com 40 minutos. E 40 minutos te dá aquela sensação assim, é só 40 minutos, vou lá rapidinho, entrego isso e volto para casa. Então isso facilita a aderência do processo. Da mesma maneira, quando a dieta tá gostosa, a gente nem tem vontade de sair muitas vezes, né? Porque tá tão gostoso aqui que a gente não tem vontade de sair. Então, assim, uma dieta, uma atividade física que esteja condizente com a sua realidade é muito importante para você sentir prazer naquilo que você está fazendo, para você sentir prazer durante o processo também. Porque se for muito árduo, a tendência é geralmente a gente desistir mesmo e abandonar. Exatamente. E algo importante que a gente já tinha até falado no início é a questão da autoestima. Eu observo muito que essa desistência muitas vezes tem a ver com deixar de ser prioridade, né? O que impacta com amor próprio, autoestima. Você observa isso também? Você tem algum caso assim? Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Tem algum caso assim para você trazer de prático de que essa autoestima, esse amor próprio realmente impactaram no emagrecimento ou não? Tenho sim, eu tenho um até recente, que é muito legal, que eu tenho muito carinho de falar disso, porque ela fez até um post falando sobre isso esses dias e eu achei muito legal. Eu tenho uma paciente que enfrenta depressão há algum tempo. E eu acompanho essa paciente há mais ou menos um ano, e ela tem um sobrepeso importante. E aí o que acontece? Quando a gente começou o processo lá atrás, a gente começou tratando a depressão, porque eu vi que era o que estava. A gente sempre trata o que está mais evidente ali na hora, né? No raciocínio clínico. Então, na hora que ela chegou, eu percebi que o que estava batendo mais antes da obesidade, antes de qualquer coisa, era a depressão. Diagnostiquei, encaminhei e tal, fomos fazendo o processo. Começamos. Dentro desse um ano, eu comecei o processo com ela de começar a fazer uma atividade física. Na época, ela começou a fazer CrossFit. E se apaixonou pelo CrossFit, e foi até uma questão que eu fiquei muito preocupada, porque ela tem um sobrepeso importante, são exercícios bem difíceis de fazer. Eu fui uma vez e não voltei mais, de tão cansada que eu fiquei. Então, eu fiquei com medo dela não se adaptar e tal, mas ela foi. Foi uma semana, foi duas, começou 3 vezes na semana, depois começou a aumentar e tal, e depois eu entrei na parte de alimentação com ela. Falei, agora eu acho que tá na hora, você já tá adaptada. Por quê? Geralmente, dentro do consultório, a gente começa de pedacinho por pedacinho. A gente vai passinho por passinho. E essa paciente, especificamente, ela tinha uma autoestima extremamente baixa. Extremamente baixa. Tinha medo de tudo. Tinha medo que as pessoas iam pensar. Ela tinha uma dificuldade mesmo com ela. E o que acontece? A baixa autoestima, muitas vezes, ela faz com que você não consiga emagrecer. E vice-versa. Muitas vezes a tua autoestima está ligada à tua dificuldade de emagrecer, né? Porque eu me sinto frustrada, então eu não me sinto autoeficaz suficientemente. E também vice-versa. Então são duas coisas que se alimentam, né? Que se retroalimentam, que se influenciam e se afetam. Sim. E essa paciente, o que eu comecei a fazer com ela? Como eu percebi que a autoestima estava muito baixa e que era peso pra caramba para perder, que ia ser um processo demorado, lento e de muitas mudanças, eu comecei no passinho, passinho. E aí, primeira coisa que eu comecei com ela, vamos começar a ter atitude de amor próprio. Vamos começar a se amar, né? Porque o que acontece? A gente ama o outro fazendo, tendo atitude. E com a gente da mesma maneira. A gente precisa aprender a fazer esse processo de me amar, de me cuidar. E eu comecei a fazer isso com ela, com pequenas atividades. E ela iniciou o processo na academia, lá no CrossFit. E depois iniciou agora a alimentação e está se alimentando bem. Tinha uma coisa de tomar cerveja o dia inteiro. Isso me apavorava, porque bebia em excesso. E aí fomos cortando isso aos poucos. E ela foi entendendo que aquilo era um hábito que não dava para levar se ela quisesse emagrecer. Conclusão. Primeiro mês de acompanhamento multidisciplinar. Psicólogo, atividade física, nutrição. Ela não precisou nem fazer a parte de medicação. Por quê? Porque ela já começou a ir tanto no CrossFit e começou a cuidar tanto dela mesma que a depressão controlou 100% e as crises de ansiedade também. Então, não precisou nem da medicação. Então, hoje ela já tá nesse processo. Em um mês, acho que foram 7 quilos. De uma maneira super natural e foi super no tempo dela. A gente está há um ano em tratamento. Agora, ela se sentiu à vontade para entrar nesse processo de fato, para implementar os hábitos. Então, é entender que isso é aos poucos, né? Ótimo. E aí você falou que você foi trabalhando estratégias com ela para melhorar essa autoestima. Teria alguma estratégia aí simples para a gente colocar no dia a dia, para quem está aqui vendo e que às vezes acha que precisa melhorar a autoestima? O que você orientaria, assim? A autoestima ela tem a ver com 3 coisas principais. Autoimagem,
nossa autopercepção e autoeficácia. São essas três coisas, principalmente. Né? A autoimagem é como você se vê mesmo. Então, o que você quer ver no espelho? Né? Às vezes, eu já trabalhei com paciente, por exemplo, que se sentia mal, que se sentia feia, e eu ficava assim, tá, mas o que é uma mulher bonita para você? Para eu ver se era possível, né? O padrão de mulher bonita que ela queria. E às vezes ela falava o seguinte, é uma mulher que se cuida, que cuida do cabelo, que usa uma maquiagem, que sai de maneira, que usa tal tipo de roupa. E aí eu começava a alinhar a expectativa com a realidade. Ótimo, isso é o que você gostaria de ver no espelho. Mas o que você está fazendo para chegar nisso? Né? Precisa ter tanta cobrança com isso também? Então é uma linha muito tênue. E dentro da realidade da paciente, a gente vai caminhando para esse lado. Outra coisa é a autopercepção. Como você se percebe? O que você pensa sobre você? Né? Porque muitas vezes também coisas, o quanto você é capaz de conseguir fazer as coisas. Então, entende por que o emagrecimento é tão difícil, afeta tanto a autoestima? Justamente porque ele afeta esses principais pilares da autoestima. E aí, quando eu quero desenvolver isso com o paciente, geralmente, eu sempre oriento. Escreve para mim, quem é a mulher que você quer ser? O que é importante? E, geralmente, não aparece coisas assim, a mulher que eu quero ser é a Gisele Bündchen. Não. Geralmente, é uma mulher que tem tempo para se cuidar, é uma mulher que vai no salão de vez em quando, é uma mulher que faz as unhas. São coisas pequenas. E aí a gente começa a fazer essas coisas e a gente percebe como a gente mudou, como a gente melhorou, como a gente está se sentindo melhor. Eu já escutei de uma paciente, inclusive, que para ela ter autoestima era uma mulher que se cuidava, que cuidava da alimentação, que fazia atividade física. E eu comecei a trabalhar isso com ela. Não era uma pessoa que tinha sobrepeso, nem necessidade de emagrecimento, mas o fato de ter começado a fazer uma atividade física de caminhada, 30 minutinhos por dia, e cuidar melhor da alimentação, ela já estava se sentindo super bem. Por quê? Porque ela colocou uma meta, ela conseguiu ser eficaz naquela meta, então ela aumentou a autoeficácia, ela melhorou a autoimagem, porque automaticamente, se cuidando mais, eu me sinto mais bonita, isso é natural. E a autopercepção, porque eu começo a pensar que realmente eu sou essa mulher que se quer fazer uma coisa, faz, né? Então, encontre a mulher que você quer ser. Quem é a mulher? Essa pergunta eu acho que define bastante. O que é uma mulher que tem autoestima para você? Quando você se faz essa pergunta, vão vir várias coisas. E você vai fazer exatamente o que você respondeu nessas perguntas. É isso, basicamente. Excelente, excelente. E aí vira uma bola de neve, né? Uma coisa vai puxando a outra e aí o processo começa a acontecer. Eu acho isso muito importante porque o meu raciocínio é o seguinte: qual a chance que eu tenho de manter um exercício, de querer me alimentar, né? De querer me cuidar se eu não gosto de mim, se eu não, né? Se eu não me aceito, se eu não me percebo. Então, para mim não encaixa, né? Se eu não tenho essa autoestima, como é que eu vou querer fazer todas as outras coisas para que esse emagrecimento aconteça? Por isso que eu trouxe isso, porque eu considero muito, muito, muito importante. Ó, não acabei é todo mundo de falar dela, aberto... ela entrou na live. Acabei de falar dela. Que legal. Que legal. E nem é todo mundo que está aberto a fazer terapia, né? Sim. Porque é com a terapia que traz isso, que traz todas essas questões, essas necessidades. Então, muito legal isso que você trouxe. Excelente, excelente mesmo. E aí, a gente está há mais de um ano em pandemia, né? Tenho recebido, cresceu muito, né? Muitos pacientes descompensados, crise de ansiedade, síndrome do pânico retornando, que às vezes já estava estabilizado, uma série de outros transtornos, não só alimentares, que essa questão toda que a gente está passando trouxe. Qual que seria a sua orientação neste momento, hein? Para a gente ter menos danos possíveis, digamos assim. Eu sempre digo que tudo aquilo que altera muito a nossa rotina acaba gerando um desconforto muito grande. E a pandemia, ela trouxe pra gente algumas mudanças de forma de viver. E é natural que a gente vai se sentir desconfortável com essas mudanças, né? E o que acontece? A pandemia trouxe uma sensação de descontrole para todo mundo, né? Um dia estava todo mundo trabalhando, eu lembro que eu estava viajando, chegando do Recife, chegamos em casa, lockdown, todo mundo aqui dentro de casa e tendo que se virar dentro de casa, a forma de viver mudou, as nossas casas mudaram, né? Porque tenho percebido um movimento muito grande das pessoas querendo sair de apartamentos e ir para casa, né? Valorizar mais a casa, fazer muita reforma, como tá caro o material de construção ultimamente. Justamente por isso que as pessoas começaram a dar valor a isso, o que não faziam antes. E o que acontece? Quando a gente tem esse aumento, automaticamente isso vai afetar a saúde mental. E dentro disso, a gente precisa tentar manter o máximo de autocuidado. No sentido de tentar manter a atividade física com todos os cuidados, mas tentar manter uma alimentação balanceada. Desde o início eu estou batendo nessa tecla
desde as primeiras lives lá em 2020, porque a rotina, ela organiza a gente. Ela deixa a gente mais... a gente sente que a gente está sob controle, né? E essa sensação de controle... Estar no controle, né? Exato, a gente gosta de estar no controle. O ser humano gosta. Então, o que é a ansiedade? É justamente essa necessidade de controlar, né? Então, geralmente, paciente que está muito ansioso, a primeira coisa que eu trabalho com ele, vamos trabalhar essa rotina. Precisa ser uma rotina que tenha mais momentos de prazer, né? E o prazer não está nas coisas muito grandes, o prazer está nas coisas simples, como tomar sol de manhã. Eu tenho uma atividade que eu passo com os meus pacientes de ativação comportamental, que é uma técnica que a gente usa quando o paciente está deprimido, que são pequenas ações para ele fazer durante o dia. E as ações são as seguintes: ler um livro que ele gosta, assistir uma série que ele gosta, tomar sol, passear com o cachorro, sabe? É tão gostoso você fazer coisas que são tão simples e podem mudar a realidade do teu dia, né? Outro dia eu estava em casa, poxa, a gente mora do lado da praia, aqui em Vitória é tão fácil ser feliz, eu falo isso, né? Eu falo pra minha irmã, eu falo, é tão fácil, a gente sai de casa, você olha, é uma paisagem maravilhosa, contato com natureza. Esses dias era 11 horas da manhã, peguei a minha irmã em casa, falei, vamos dar uma corrida no calçadão. Cara, que dia que foi depois disso, porque é um astral, você se sente tão melhor. Então, é importante a gente valorizar esses pequenos momentos de prazer. Ter um lugar, eu sempre falo, né? Até com a questão da alimentação. Não arruma aquele prato bagunçado, todo jogado, não. Arruma bonitinho, sabe? Igual de restaurante, aquele negócio que você olha e fala, quero comer, sabe? Porque isso é autocuidado, é você gostar, de você, você se mimar. Então, esses momentos, esses pequenos detalhes de autocuidado e de prazer, eles melhoram drasticamente essa sensação de ansiedade e de depressão. Mas, claro, isso vai melhorar. Se for um caso de transtorno mesmo instalado, com crises e etc., precisa de ajuda profissional. E aí é só psiquiatra e psicólogo para resolver. Isso aí. E inserindo essas outras atividades, a gente tira um pouco o prazer da comida, né? Não que tira, mas canaliza de outra forma, porque a gente está muito condicionado a ter prazer só com a comida, e não é isso. Quando a gente entende que existem outras formas, outras atividades, isso vai sendo reduzido, e aí a comida ocupa o lugar dela, né? Exatamente. Claro que também é gerar prazer, mas não precisa ser o tempo inteiro. Né? Então, esse equilíbrio, esse balanço tem uma questão muito importante, que é o seguinte: o problema não é o que a gente faz. Vez ou outra, a gente vai comer porque a gente está ansioso. Vez ou outra, a gente vai tomar uma tacinha de champanhe para dar uma relaxada. Vez ou outra, eu vou comer um docinho para ser mais feliz. O problema é eu fazer isso com frequência e com intensidade. Porque aí eu vou ter um problema, aí é disfuncional. Então, a gente tem válvula de escape e isso faz parte. A vida é dura, é difícil, a vida adulta está aí e é difícil a gente lidar com as nossas questões. E em alguns momentos a gente vai acabar recorrendo à comida. A questão é justamente a gente diversificar. A gente tem uma técnica na terapia cognitivo-comportamental que a gente chama treino de habilidades. Então, a gente treina o paciente justamente para ele ter habilidade para dizer não, para ele ter habilidade para fazer outras coisas, para ele criar estratégias ali para sair daquilo que ele não quer fazer, sabe? Eu sempre falo que tem o efeito biscoitinho do café, né? Você pega o biscoitinho e já joga para dentro sem nem pensar, só porque ele tá ali. Então, isso tudo são coisas que a gente precisa ir trabalhando e que afetam. Quando a gente vai ver o todo, essas beliscadinhas, essa coisa do eu joguei para dentro sem nem perceber, faz uma grande diferença no final, né? Terapia é vida, né? Então, assim, quem nunca fez, vale muito a pena, né? Autoconhecimento, acho que é o caminho aí para resolver todas essas questões aí. Então, vale realmente muito a pena. E aí, quando você falou da frequência e da intensidade, é exatamente um paciente com transtorno alimentar, né? Frequência e intensidade, os extremos. Então, trabalhar isso e integrar todos os profissionais aí necessários é super importante para sair do quadro, né, de crise, enfim, e diminuindo os sintomas até que isso entre em remissão, ou seja, pare, né, esses sintomas. E uma coisa que eu sempre digo, tá em dúvida se você tem um transtorno de compulsão alimentar, se você tem um transtorno de bulimia nervosa, procura um profissional, você não custa, né? Quando você tá com a dor no estômago, você não vai lá no médico e descobre o que é que você tem. Então, não tenha medo, vá ao psicólogo, vá ao psiquiatra, analise o que está acontecendo com você. Emagrecimento, se você está tentando e não está conseguindo, você precisa de ajuda, e é entender isso, sabe? Eu fiquei eu tenho muitos casos na família, inclusive a minha mãe, e eu fiquei anos a fio com a minha mãe. Mãe, tem que ir no médico, mãe, tem que fazer terapia, não adianta.
você tá tentando da maneira errada, não vai dar certo, né? Eu falei 1000 vezes, né? Só que santo de casa não faz milagre. Não faz milagre, sei bem disso. Não faz, não tem jeito. E aí, teve uma fase que ela passou por uma fase difícil e uma colega atendeu ela e foi muito bacana e tudo mais. E aí foi fazendo o processo terapêutico e ajustando a alimentação, reeducação, né, na alimentação. E foi passando por isso tudo. Agora tá mais gêmea, tá mais magra que eu. E tá fazendo nutrição, gostou desse negócio, entrou na faculdade, que legal. 50 anos, tá fazendo. Que legal. Tá fazendo nutrição e tá lá, plena, com a cinquentona, felizona, raspou a cabeça, agora tá usando cabelo baixinho, assumiu os brancos. Ela tá impossível. Tá impossível. Que legal, que legal. Poder da terapia aí, né? Do autoconhecimento, que maravilhoso. É desse jeito, autoconhecimento libertador. Gente, quem tiver pergunta aí, pode mandar. Você recebeu alguma pergunta nas suas caixinhas? A gente respondeu já as que eu recebi. Na minha, eu nem cheguei a olhar, para falar a verdade, porque eu saí direto. Eu estava atendendo, desliguei o atendimento e entrei na live. Mas geralmente, Roberta, eu não consigo emagrecer. Eu exagero muito, eu como por ansiedade. Como que eu resolvi isso? Geralmente, essas são as perguntas que eu mais respondo em todas as minhas caixinhas. E a questão é justamente a gente entender o que eu faço com a minha emoção, sabe? Porque emoção negativa a gente sempre vai ter vez ou outra. E eu preciso aprender a fazer autorregulação. Como que eu vou fazer isso, Roberto? Autoconhecimento, gerenciando as emoções. Entendendo que quando eu tô chateada, muitas vezes, eu não tenho que comer. Se eu tô chateada, eu fico chateada. Eu choro, eu resolvo o problema, eu vou dar uma corrida na praia, eu vou fazer alguma coisa para aliviar esse estresse, mas eu não preciso necessariamente usar a comida como uma maneira de ter válvula de escape. Então, isso, dentro do processo de emagrecimento, tem vários fatores, né, que vão te atrapalhar. E o teu emocional é um deles. Então, se você não aprender a gerenciar, não aprender a lidar melhor com isso, não tem jeito. Outra coisa que aparece muito também, tem dificuldade para fazer atividade física. Gente, mira no simples. Vai no simples. Eu era essa pessoa. É difícil. Mas agora eu já me achei, por enquanto. Mas sabe qual é o negócio? Eu paguei a academia, eu brincava que eu era patrocinadora oficial da academia. Eu pagava a academia o anual, em janeiro, e não ia. Eu ia 2 dias e deixava o resto para academia, sabe? Então, assim, isso é uma questão de hábito. E hoje você ama, né? Amo, todo dia eu tô lá. Eu sou rata de academia, sou rata. Todo dia eu tô lá. Parece que meu dia não funciona, sabe? Tem que ir lá antes. Então, assim, mas para desenvolver esse hábito, eu comecei no pequeno. Eu tinha essa ideia, eu falava assim, ó, vou na academia hoje, eu vou fazer só 30 minutos e vou vir para casa. E aí no outro dia eu fazia a mesma coisa, só 30 minutos e eu venho para casa. Só 30 minutos, de 30 em 30 minutos, quando eu fui ver, eu chegava a 30, mas aí eu ia fazer mais 20, mas aí eu fui ficando. Então hoje eu consigo ficar 1h30 tranquilamente, se eu precisar ficar. Mas eu tenho essa ideia de 30 minutos também tá feito e eu também consigo lidar melhor com isso. E a academia, a atividade física de uma maneira geral, além dela liberar esses neurotransmissores que a gente precisa tanto, ela tem uma característica muito bacana de ajudar a gente a aprender a resistir à dor, né? Aprender a resistir ao desconforto. Você tá ali... Desconforto, né? Você tá ali no peso, na última, você não tá aguentando mais, e aí o seu professor dá aquele grito assim, mais uma, Roberta, e você vai e empurra a última, sabe? Você fala, se eu consigo empurrar aquela porcaria lá, que tem 200 quilos, eu consigo dar conta disso aqui, sabe? Eu consigo dar conta de comer. Né? Empodera, me empodera. Você se sente mais forte, literalmente. Legal. Eu, diferente de você, não gosto de academia. Juro que eu já tentei. Já fiz, mas aí eu já me achei em outras coisas. Já fiz cross, enfim, hoje eu tô remando. Acho que o contato com a natureza faz muita diferença para mim. Bom. Então, eu acordo 5 horas da manhã para ir lá. E a academia... Gente, olha, mas eu queria estudar essas pessoas que acordam 5 horas da manhã para remar. Porque, olha... Então, pois é. E eu odeio academia. Isso enfim, tá tudo bem, né? Eu tô falando isso porque tá tudo bem. Encontre uma coisa que faça sentido para você, para movimentar mesmo, para trazer esse bem-estar, né? Essa que é a questão, independente de qual exercício seja, se estiver ajustado, né? A sua realidade, ao seu corpo, as suas limitações, tá valendo. Porque às vezes a gente fica na ideia de que tem que ser academia e não necessariamente. Amplia esse olhar também aí. A mesma coisa da alimentação, é sempre o conjunto. Ampliar isso faz muita diferença. E tem a época, eu brinco que tem a época do bode também, que você fica, com bode de ir na academia. Mas aí você vai pedalar, você vai caminhar, sabe? Porque tem dia mesmo que a gente tá assim, não tô afim. Vai caminhar, vai fazer outra coisa, vai, sabe? Porque o que acontece? A gente cria alguns padrões pra gente, algumas regras,
só pra gente ficar insatisfeito, só pra gente se sabotar, sabe? Então, é aquilo. Então, eu tenho que fazer daquele jeito. Então, se eu não consigo fazer 2 horas de academia, eu nem vou, sabe? Se eu só tenho 20 minutos, eu nem vou. Esses dias eu cheguei lá na academia esbaforida essa semana, correria. Cheguei lá e falei, Thales, que é meu professor, tenho 20 minutos. O que eu vou fazer? Aí ele, ó, você vai fazer isso. Fiz rapidão, corri, fui embora pra casa, fiz o cardio indo pra casa. Pronto, tá entregue, sabe? Só pela sensação de estar feito. Então, assim, se eu tenho essa ideia também de que tudo tem que ser perfeito, que eu não posso furar nunca na dieta, que eu não posso nunca fazer uma atividade física meia boca, se eu não posso nunca, se eu tenho que fazer tudo perfeito o tempo todo, isso também vai me prejudicar. Isso também é outra coisa que eu trabalho lindamente, quase que com todas as pessoas que têm problema para emagrecer, têm dificuldade de emagrecer. Isso. E o mesmo raciocínio para a alimentação, não precisa ser 100%, né? Hoje também eu atendi uma paciente que me falou assim, nossa, quando eu entendi isso, hoje assim, a gente tem que lutar pela não emagrecer muito, né? Quando eu entendi isso, que é possível colocar tudo e não ter problema, parece que fez sentido e ela consegue agora manter esses hábitos, né? Então, uma outra também que eu atendi que insistia em fazer jejum de manhã. Começou a comer, emagreceu. Tipo assim, estava precisando de ativação de metabolismo ali. Não estou falando que o jejum não funciona, não é isso. Para ela não estava funcionando, porque ela já vinha fazendo isso há muito tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá. Então, mudar estímulo, às vezes uma coisa pequena faz total diferença. Então, esteja aberto para essas mudanças, né? Sim, e isso é muito difícil, principalmente para quem emagrece tem essa ideia de que só emagrece se fizer aquilo ali. Né? Eu, por muito tempo, eu emagreci os meus 20 primeiros quilos, os primeiros quilos, quando eu fazia low carb, eu era quase a pastora da low carb. Se você fosse conversar comigo, eu ia fazer você comer ovo e bacon o resto da sua vida. Então, eu era aquela chata mesmo, sabe? Porque como eu consegui, minha filha, era aquilo que funcionava, nada mais. E depois eu precisei fazer uma reeducação, entender que não era daquele jeito, calma, não precisava catequizar as pessoas, não era só aquilo que funcionava, outras coisas também funcionavam, enfim. Então, trabalhar isso tudo, trabalhar o seu comportamento alimentar de uma maneira geral é o que vai te manter magro. Porque uma dieta, qualquer dieta que você faça, vai funcionar. Vai funcionar. E é sempre pensar no depois, né? Então, eu preparo sempre o paciente para o depois. O que vai acontecer depois? Vamos pensar a longo prazo, porque não faz sentido pensar 1 mês, 2 meses só. Tem que pensar a longo prazo, né? Até porque o paciente tem uma ideia de que ele está começando aqui, ó, tenho 40 quilos para perder. Eu vou começar a dieta hoje, eu só vou parar quando eu perder os meus 40 quilos. E aí ele esquece, semana que vem ele tem um churrasco da turma dele. E na outra semana ele tem aniversário de criança para ir. E na outra semana ele tem não sei o quê. Então, assim, é treinar o paciente para ele saber lidar com essas situações, dele saber lidar. Outro dia eu fiz uma coisa, eu tenho um costume de, quando eu ganho muito chocolate, meus pacientes, eles me mimam com comida. É uma beleza. Que delícia, então, é ótimo, né? Eu gosto também. É ótimo, eles trazem docinhos, chocolate, não sei o quê. Então, teve uma vez que eu ganhei uma caixinha, assim, com vários docinhos. E eu consigo provar um doce, devolver e deixar ele lá, sabe? Depois de anos treinando fazer isso, hoje eu consigo entender que o prazer que eu sinto em uma mordida é o mesmo que eu sentiria se eu comesse todos os doces da caixa. Então, esse entendimento de que eu posso ter prazer por uma mordida e tudo bem eu atender a minha vontade, mas eu não sou um bebê mimado que tudo que eu choro eu vou ter. Né? Nem tudo que eu quero eu posso fazer. Eu sempre digo que se a gente for fazer tudo que a gente tem vontade, no mínimo a gente estaria preso, né? E lembrando que é um processo, né? Você citou o chocolate aí, é um processo até conseguir fazer isso. Então, você que está assistindo e não consegue, não se cobre por isso, porque a Roberta treinou para isso. É um treino. Isso eu treino com as minhas pacientes. Eu sempre converso com elas, até uma dica bacana. Morde um pedaço e coloca o resto lá. Dá uma volta, 15 minutos. Se você ainda tiver com vontade, você vai lá e come o resto. Por quê? Porque muitas vezes é aquela ansiedade de botar tudo para dentro sem nem sentir o gosto. Sabe? Então eu sempre falo com elas. Mordeu um pedaço, sentiu o sabor do negócio, mastiga. Né? Eu trabalho com elas no Mindful Eating também, comer com atenção. Isso, comer consciente, né? Isso que eu ia falar. Exato. Comer consciente, atenção plena, né? Faz muita diferença, muita mesmo. Exato. Que delícia de papo. Nossa, é horrível. O que é horrível? O que é horrível? Quem tiver pergunta, fala aí que a gente está chegando no final. Né? Acho que já ocupei bastante seu tempo, né, Roberta? Obrigada pela disponibilidade. Tem um assunto que eu gosto de bater papo, é de emagrecimento. Emagrecimento, né? Porque eu gosto muito de ampliar essa visão, né, e trazer isso para as pessoas, porque a indústria do emagrecimento faz justamente o contrário. E isso
Me deixa muito triste, muitas vezes, né? Porque você está ali fazendo um trabalho de formiguinha, e aí vem uma propaganda de um negócio e desaba tudo, né? Aí você tem que começar de novo. Então, é muito importante a gente trazer esse conteúdo aí para as pessoas entenderem, para não deixar, para serem mais críticas também, né? O que está seguindo, o que está fazendo, o que está usando, o que está comprando. Acho que é uma mensagem importante da gente deixar também. Seja mais crítica com aquilo que você está assistindo, Sim. com aquilo que você está gastando tempo e dinheiro. Sim. Né? E a gente vai, na indústria. A gente, falando de autoestima principalmente, eu sempre falo isso lá com as meninas que me seguem lá no Instagram, que é justamente o seguinte, a indústria, se eu não entendo o sistema que eu estou inserido, se eu não tenho esse conhecimento, automaticamente eu vou entrar nesse processo de autocobrança severa, autocrítica severa, e eu vou passar a me odiar. Então eu vou tentar emagrecer não porque eu me amo, porque eu quero me cuidar, mas porque eu odeio o meu corpo. Eu não vou querer treinar para eu me sentir bem, para eu me sentir confortável no meu corpo. Não, eu vou treinar porque eu odeio o corpo que eu tô. Então, é justamente o contrário. Quanto mais eu me amo, quanto mais confortável, quanto mais eu aceito aquilo que eu não posso mudar, porque tem coisas que a gente não vai mudar, né? Então, quanto mais eu aceito que eu não consigo mudar e trabalho para melhorar aquilo que é possível, e eu entendo isso de forma consciente, que eu não preciso me odiar porque eu tenho estria, eu não preciso me odiar porque eu tenho celulite, eu não preciso me odiar porque eu tenho as bochechas grandes, sabe? E o meu nariz, que durante muito tempo foi uma coisa. Hoje eu já entendi, né? É minha história. Todo mundo da minha família tem nariz grande. Como é que eu vou mudar isso, né? Mas é um sofrimento, né? E o aí meu é tão libertador, né? A minha mãe fala que é o papinho do pelicano que a gente tem aqui embaixo. Então faz parte, tem coisas que a gente tem e que tá tudo bem ter, sabe? E eu sempre digo, é uma linha muito tênue entre aceitação e comodismo. Então, assim, é a gente ir trabalhando essas duas coisas. Eu não preciso estar 100% acomodado, eu posso mudar aquilo que é preciso, eu posso ser mais saudável, mas viver o tempo todo em função de emagrecer, de dieta, de não ter vida, em função disso, isso também não é saudável. É isso que eu trabalho sempre com as minhas pacientes. Eu não quero que vocês saiam daqui ditado, sabe? Aquelas pessoas malucas que não comem, que não brincam, que não sobrevivem, que não tomam uma taça de vinho. Não é isso. Emagrecer não é isso. É você saber fazer escolhas nos momentos certos, aceitando que você tirar o peso, né? Tirar o peso dessa palavra emagrecimento e trazer leveza. Acho que conseguiu fazer isso e metade do caminho aí já tá andado com certeza. Muito obrigada, Roberta. Foi maravilhoso. Eu que agradeço. Sempre bom bater esse papo.